Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu tenho muita alegria de partilhar então com vocês a palavra. E já peço que você abra sua Bíblia comigo no texto do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 44. E nós faremos a leitura dos versos 3 a 5. Isaías 44, 3 a 5. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. Está escrito: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando há alguns anos em Salvador, na Bahia. E na ocasião pregava sobre avivamento. Terminado o culto, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E aquela moça olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? Eu disse: é claro que eu creio no que prego. Ela, um tanto quanto incrédula, redarguiu: mas o senhor crê que ainda hoje é possível acontecer um avivamento? Que ainda hoje Deus possa impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu respondi: eu creio firmemente nisso. Ela então me perguntou: o senhor pode então me dar alguma evidência disso? Eu respondi: posso. E citei para ela 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu citei para ela foi o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês bem sabem que, como fruto do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu a Europa, maiormente a Inglaterra. Naquele tempo, as igrejas estavam vazias. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos. E desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. A igreja parecia um vale de ossos secos. Os enciclopedistas da época diziam que em algumas décadas a igreja seria varrida da Inglaterra. Ninguém acreditava na possibilidade da igreja se reerguer das cinzas. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus começa a despertar alguns estudantes da Universidade de Oxford para orar por reavivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield. E esses moços se reuniam para confessar seus pecados, para chorar diante de Deus, para clamar aos céus por um reavivamento. E foi numa dessas reuniões de oração, exatamente na madrugada do dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu sobre eles com grande poder. Esses jovens ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a pregar, as igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus, os templos não mais comportavam, e eles foram para as praças, e pessoas disputavam um lugar às praças para ouvir a palavra de Deus. Esse avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas convertidas. Mais tarde, os historiadores afirmaram que foi este reavivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu contei para ela o que aconteceu na Romênia. Acho que todos vocês acompanharam
que a Romênia viveu longos anos debaixo de um governo truculento, despótico e cruel, Ceausescu. Para vocês terem uma ideia, pessoas enfrentavam longas filas para comprar 1 litro de leite. Se alguém reclamasse na fila, podia ser morto pela polícia secreta de Ceausescu. Meninas adolescentes de famílias honradas eram arrancadas do seio de suas famílias para programas de prostituição que o governo patrocinava para as pessoas que chegavam ao país, sem que seus pais pudessem reagir. O que talvez alguns desconheçam é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não saibam é que Deus começou esse processo com uma igreja de apenas 80 membros. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timișoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediu que o pastor fosse expulso. A polícia de Ceausescu foi buscar reforços. Os crentes da cidade se uniram. À boca da noite, um jovem da igreja batista comprou velas e as distribuiu aos crentes ao redor da casa. Quando a polícia chegou com as suas armas pesadas, começaram a atirar naqueles crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista. Correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando alguém lhe pergunta: você está arrependido, jovem? Ele respondeu: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timișoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite de Natal, 25 de dezembro de 1989, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre, o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio, meus irmãos, firmemente na possibilidade de um grande avivamento em nossos dias. E esse texto nos leva a esta compreensão. Há 4 verdades aqui que eu passo a destacar. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vamos ver então o primeiro ponto. O avivamento é uma promessa de Deus. Volta os seus olhos comigo ao verso 3. Que derramaria água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há 2 coisas dignas de nota. Primeiro, o avivamento é uma promessa segura de Deus. Porque quem está prometendo aqui, derramarei, não é um homem, não é uma igreja, não é uma denominação religiosa, não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aqui é o Deus que fala e cumpre o que diz. É o Deus que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Em outras palavras, meus irmãos, quando Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja, ninguém pode deter o avanço dessa igreja. Ninguém. O sinédrio judaico tentou fazê-lo, intimidando os apóstolos, prendendo os apóstolos, açoitando os apóstolos,
Mas quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Mais tarde, os imperadores romanos, a partir de Nero, de Vespasiano, de Tito Flávio, de Domiciano, de Marco Aurélio, de Sétimo Severo, de Décio, de Diocleciano, derramaram sangue dos cristãos. Eles foram jogados nas arenas, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Nada nem ninguém pode deter os passos de uma igreja que está cheia do Espírito Santo de Deus. É como foi escrito um hino aqui no Brasil: é obra santa, ninguém detém. Mas em segundo lugar, este avivamento não é apenas seguro, mas é também abundante. É uma promessa de algo copioso. Notem vocês a palavra derramamento, porque derramarei. Note a palavra torrentes. Tanto a palavra derramamento ou derramar como torrentes trata de coisas grandes, abundantes, profusas, caudalosas. Em outras palavras, Deus não dá o seu espírito por medida. E aqui tem um ponto digno de destaque. Às vezes, irmãos, nós limitamos a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência. E achamos que tudo quanto Deus pode e quer fazer é o que nós conhecemos e o que nós já experimentamos. Mas quando eu vou para a Escritura e leio mormente as orações de Paulo, eu fico perplexo. Por exemplo, Efésios 3,19, Paulo ora assim: para que sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso me leva a uma pergunta: então quem é Deus? E apenas para refrescar a memória esclarecida de vocês sobre os atributos que só Deus os tem, e Ele não repartiu nem com anjos nem com homens, Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Mas Jesus leva uma outra pergunta: qual é o tamanho daquilo que Deus criou? E nenhum cientista, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categórica e insofisavelmente qual é o exato tamanho do universo. O que se afirma hoje é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E significa que se nós voássemos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Como dizia Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, não há um centímetro desse universo onde o nosso Deus não possa dizer: isso aqui é meu, eu estou aqui, criei isso aqui, sou dono disso aqui. Agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você pensa: pode ver, está delirando, não é possível. Para que você não pense assim, no verso seguinte, Efésios 3,20, ele insere assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus agora e pelos séculos eternos. Ora, mas Paulo já acabara de fazer o pedido mais audacioso que alguém pudesse fazer na história. Porque às vezes nós usamos esse texto assim: estou sentindo uma dor de barriga, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e me curar dessa dor de barriga. É verdade. Está passando uma magrela na vida e você ora e diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e Ele pode me tirar dessa. E é verdade.
Mas depois de fazer o pedido mais ousado da história, eu não entendo o que seria infinitamente mais, depois de pedir para ser tomado de toda a plenitude de Deus. A conclusão a que chegamos é que não há limitação em Deus. Deus tem mais. Deus tem muito mais. Deus tem infinitamente mais. Enquanto a nossa vida for como aquelas vasilhas vazias da viúva, o azeite de Deus não vai parar de jorrar. A limitação não está em Deus, está em nós. Então Deus tem mais para nós. Essa é uma promessa segura e essa é uma promessa abundante de Deus, trazer um grande avivamento para a igreja. Me permite ilustrar de uma forma mais simples. No século XIX havia uma família muito pobre nos Estados Unidos. Morava numa região rural. Tinham 7 filhos pequenos de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos para criar e grávida do 8º filho. Quando o 8º filho nasce, não é o 8º, é o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas diziam para essa viúva: a senhora não tem condições de criar esses filhos, só tem que reparti-los para que alguém ajude a senhora a criá-los. Ela não abriu mão deles. Com 39 anos de idade, os cabelos já estavam brancos de tanto trabalhar no campo, na roça, para dar comida aos filhos. Um dia o 5º filho disse assim para ela: mamãe, eu vou sair de casa, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. Ele foi para Boston, Massachusetts, encontrou um emprego numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, o Sr. Edward Kimball, foi lá na sapataria e levou aquele menino a Cristo. Um dia esse rapaz está numa igreja e o pregador disse mais ou menos assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele estava pregando em Chicago, no estado de Illinois, quando 2 senhoras da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja dizendo assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por quê? E elas disseram: para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Ele estava caminhando em Nova York, pela Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. Ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que a alegria foi tamanha que, ainda que trocassem ou dessem para ele toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Quando ele se levanta dos seus joelhos, nunca mais a sua vida foi a mesma, nunca mais a história da América foi a mesma. A partir daquele dia, aquele homem levou mais de 500.000 pessoas a Cristo. Aquele homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista do século XIX. Deus é o mesmo, e Ele está aqui entre nós, nesta noite. E Ele pode fazer exatamente o mesmo ainda hoje. É promessa de Deus, segura e abundante. Mas a segunda verdade desse texto, irmãos, é que o avivamento, além de promessa de Deus, é uma necessidade da igreja. Volte os olhos de novo para o verso 3 comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem aí que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o vento, como o hálito, como o fogo, como a pomba, como o azeite, como a água. A grande pergunta é por que aqui o Espírito Santo leva o profeta Isaías a usar a água como símbolo do Espírito Santo? Penso eu, para nos ensinar algumas verdades. Primeira verdade: não há vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter os melhores insumos. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. E o que significa isso? Nós podemos ter belos templos, nós podemos ter tecnologia sofisticada, nós podemos ter pessoas cultas, intelectuais, nós podemos ter músicos de qualidade superlativa,
nós podemos ter pregadores eloquentes, nós poderíamos ter todos os aparatos e métodos modernos, mas sem o Espírito Santo, não haverá vida na igreja. Preciso concordar com o pregador Charles Haddon Spurgeon, quando disse: é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Mas em segundo lugar, a água é necessária para purificar. Eu não sei se você já fez essa pergunta, que o Dr. Leonard Ravenhill utiliza como um título de um de seus livros: por que tarda o pleno avivamento? Por que às vezes nós ouvimos os ruídos, os trovões, os relâmpagos, mas as torrentes benditas não descem? Eu posso lhes garantir que só existe um impedimento, chama-se pecado. Entre as chuvas de Deus e a terra seca, existe um obstáculo no caminho. Vocês percebam lá em 1 Reis, capítulo 18, que antes de Elias subir para o cume do Carmelo, pedindo as torrentes restauradoras, ele tirou Baal do caminho. Não adianta trocar o nome de Baal, não adianta colocar roupas novas em Baal. Baal tem que ser retirado. Porque Deus disse para Josué, diante da vergonhosa e acachapante derrota na pequena cidade de Ai, ele caiu prostrado, ele e os anciãos, e Deus disse: pode ficar de pé, Josué, tem pecado no meio do arraial. Enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for tirado, não podereis resistir aos vossos inimigos. O pecado torna a igreja fraca. Não é a perseguição, não é a pobreza, não são as intempéries e vicissitudes da vida, é o pecado. Agora notem, algumas pessoas pensam que o maior problema da igreja é a presença do diabo, e não é verdade. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. Todos nós sabemos de cor Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se fizermos a pergunta no inverso? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Ele está dizendo: eu não serei convosco, enquanto o pecado não for removido. Estude a história dos avivamentos e você verá que todos os avivamentos que aconteceram nos registros bíblicos e nos anais da história da igreja, todos eles foram precedidos por arrependimento, por confissão de pecados, por abandono do pecado. É preciso preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Os vales têm que ser aterrados, os montes têm que ser nivelados, os caminhos tortos têm que ser endireitados, os caminhos escabrosos têm que ser aplainados. Então, toda a carne verá a salvação de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Sabe por quê? Foi Jesus quem disse: quando o Espírito Santo vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem a obra do Espírito Santo, irmãos, o coração fica duro. Sem a obra do Espírito Santo, nós vamos aprendendo clichês e jargões evangélicos. Sem a obra do Espírito Santo, nós vamos fazer confissões de pecado pro forma. Sem a obra do Espírito Santo, não haverá choro pelo pecado. Sem a obra do Espírito Santo, não haverá quebrantamento. Sem a obra do Espírito Santo, não haverá arrependimento genuíno. E enquanto esse arrependimento não acontecer, as chuvas serão retidas. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, o avivamento é promessa de Deus, é necessidade da igreja, mas em terceiro lugar, o avivamento precisa ser buscado ansiosamente pela igreja. Volte os olhos de novo ao verso 3. E derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu chamo a sua atenção para duas palavras nesse verso. Primeiro, terra seca. Segundo,
sedento. Você já viu uma terra seca? Há 15 anos, pela graça de Deus, eu prego na abertura da maior conferência evangélica talvez hoje do Brasil, a Consciência Cristã, em Campina Grande, na Paraíba. E essa conferência acontece sempre no período chamado de Carnaval. Algumas vezes eu cheguei lá, a terra estava nua, rachada, bramando por chuva, e o gado morrendo de fome e de sede. Você já sentiu sede num lugar ermo, sem água? Porque a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago toca o alarme. Mas se você não se alimenta naquele momento, a dor vai embora. E você jejua um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Eu conheço algumas pessoas que jejuam até 40 dias. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede estiola você. A sede seca você. A sede mata você. Quando é que a igreja vai experimentar um avivamento, irmãos? É quando a igreja tiver sede de Deus. Não é sede das bênçãos de Deus. É sede de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que corre atrás da bênção. Que quer a bênção. Mas não tem sede do abençoador. É por esta causa que todos os avivamentos registrados na Bíblia e na história da igreja foram precedidos por oração, oração, oração. Eu tive a benção de visitar a Coreia e vocês sabem disso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, sendo essa aqui a igreja mãe, chega aqui no Brasil em 1859. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, nós não temos hoje 2 milhões de membros. Fica bem longe disso ainda. A igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois que chegou aqui no Brasil. Eles são mais de 10 milhões de membros. Representam 23% da população. Representam 70% de todos os evangélicos da Coreia. Só em Seul tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas. Mais de 10 mil. Nós fomos visitar as maiores igrejas de 10 mil membros, de 18 mil membros, de 32 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros. E perguntamos em todas elas, qual o segredo do crescimento dessa igreja? E a resposta foi de todas, oração, oração, oração. Para vocês terem uma ideia, nenhuma igreja presbiteriana na Coreia é organizada sem ter uma reunião diária de oração pela madrugada. Eu fui perguntar ao diretor de um seminário que tinha deixado a cátedra para plantar uma igreja, com 3 anos já está com uma igreja de 6 mil membros, eu disse, vocês oram de madrugada porque isso é a cultura oriental? Ele me olhou firmemente nos olhos e disse, não senhor, o senhor está enganado. Nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós fomos no seminário, 1.860 alunos, o maior seminário do mundo na época. E o diretor nos disse assim, qualquer seminarista que faltar a 2 reuniões de oração de madrugada no ano, não sendo por um motivo justo, é mandado embora porque não serve para ser pastor. Porque pensa, meu Deus, se fosse no Brasil, estava o seminário tudo fechado. Nós fomos na época na igreja Myeonsong, essa igreja tinha 4 reuniões diárias de oração, 4. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Irmãos, eu nunca vi nada semelhante na minha vida. Nós fomos no segundo culto, de 5 às 6, estava escuro ainda, fazendo frio. Quando nós nos aproximamos do templo, gente correndo na rua com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos, os diáconos todos paramentados, coordenando o estacionamento. Quando nós entramos, não tinha lugar para sentar. Eu contei mais de 60 pessoas sentadas no carpete do púlpito, numa das reuniões diárias de oração.
Quando aqueles irmãos começaram a orar, a sensação que eu tive é que os céus haviam se fendido e Deus havia descido naquele lugar. Nós somos na então Igreja do Evangelho Pleno na época, quando o Po Yang Shu ainda estava vivo. E ali ouvimos uma palestra do pastor auxiliar, enquanto ele dava uma palestra para a liderança da igreja dele. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso. Ele fez uma oração audível, depois da palestra, de 40 minutos. E depois que foi dar uma entrevista para 80 pastores brasileiros, ele deu uma entrevista de 4 minutos. E muitos ficaram revoltados com ele. Isso é um abuso. A gente roda o mundo para chegar aqui, o cara nos dá 4 minutos para a entrevista. Ele estava nos dando uma lição. Deus vem primeiro que as pessoas. E aí eu fui ler nos seus livros e me espantei mais ainda. Eu pensando, meu Deus, como é que é a agenda desse pastor? Uma igreja com 700 mil membros, com 10 mil grupos familiares, com 300 pastores auxiliares, um programa de rádio e televisão. E ele nos disse que ele gastava apenas 30% do seu tempo para administrar essa mega igreja e 70% em oração e estudo da palavra. Li num dos seus livros que um dia o presidente da Coreia ligou para ele. A secretária atendeu. E aí ele disse assim: eu quero falar com o pastor Pom. A secretária disse: não pode atender o senhor agora não, ele está orando. O homem pensou que a secretária não estava entendendo quem estava falando. Mas eu estou dizendo para você que eu sou o presidente da Coreia e quero falar com o pastor agora. A secretária disse: não vai atender o senhor agora não, ele está orando. Mais tarde o presidente ficou bravo com o pastor. Eu liguei para o senhor não me atendeu. O pastor respondeu: eu não atendi o senhor, porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Comecei a entender que Deus é prioridade. Antes de Deus trazer um avivamento para a igreja, irmãos, Deus desperta a igreja para oração, oração, oração. Mas eu quero terminar. Disse que o avivamento é promessa de Deus, é necessidade da igreja e deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Mas em quarto e último lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado está no versículo 4. É o crescimento numérico exponencial. E os descendentes de Abraão aqui brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Em outras palavras, meus irmãos, Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguiremos fazer em anos de trabalho na força do braço da carne. Pastor Renato, há poucos dias, um pastor de uma denominação protestante aqui no Brasil está flertando com o liberalismo. Me ligou chorando e me disse assim: Pastor Hernandes, eu me tornei apenas um fabricante de sermão e nada mais. Sou um profissional da religião. Isso não mexe mais comigo. E me disse mais: a minha denominação não batizou uma pessoa por igreja, por ano, em média. Estive recentemente nos Estados Unidos e escutei de um pastor que a sua denominação, toda ela, no ano todo, não batizou 100 pessoas. No ano todo. Se Deus visita a sua igreja com o derramar do seu Espírito, Ele mesmo vai atrair as pessoas. Pessoas virão de todos os cantos. Lá no campo de futebol, lá no bar da esquina, lá no desfile de carnaval, tomadas de convicção de pecado, com o coração quebrado, e buscarão ao Senhor.
e buscarão a casa do Senhor e se converterão ao Senhor. É Deus quem faz. Deus me deu o privilégio de visitar um grande avivamento ocorrido na África do Sul, na missão Kwasi-Zabanto, em 1966. Nós estivemos lá no ano de 1991. Para vocês terem uma ideia, aquele avivamento entre os Zulus foi algo tão extraordinário que o pastor Hélio Stig constrói numa fazenda um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo ali ver o que Deus estava fazendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali centenas e milhares convertidos ao Senhor, feiticeiros saíram correndo lá do campo, sem que ninguém fosse falar com eles, com pressa para acertar a vida com Deus. Coisas extraordinárias. E como eu anseio ver isso, irmãos. Nossos templos fincados em avenidas, em ruas, em praças estratégicas. Vocês já imaginaram o que poderia acontecer? Uma cidade como o Rio de Janeiro, com milhões e milhões de pessoas. E Deus quebrando a dureza desses corações. Deus arrastando irresistivelmente essas pessoas. Nós estamos vivendo hoje, por mais robusto que seja o nosso crescimento, ainda um crescimento pífio, pequeno, magro. E não é por força, não é por poder, é pelo Espírito Santo de Deus. O que está faltando talvez não é mais eloquência, não é mais discurso, não é mais metodologia, mas é o poder do Espírito Santo. É Ele quem faz. E que quando Ele faz, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Eu acho que todos nós aqui conhecemos e amamos o reverendo Ronaldo de Almeida Lidório. Para mim, o maior exemplo, com respeito aos demais, na área de missiologia no Brasil e fora do Brasil. E o Ronaldo foi plantar uma igreja entre os Concombas, em Gana. E é curioso que, depois de vários dias atravessando matas e alagados, ele consegue localizar esse povo. E ao chegar ali, ele passa 3 meses orando e jejuando, pedindo a Deus uma estratégia para alcançar os Concombas. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus faz o primeiro milagre. Eles não aprendem o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Aí trocaram o nome dele para Umborbe, que significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém perguntava: qual é o seu nome? Ele respondia assim: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Provocava uma segunda pergunta: qual é o seu Deus? Ele dizia assim: reúna o povo da aldeia que lhes contarei quem é o meu Deus. Não tinha melhor exórdio de sermão do que o nome dele. Foi desta maneira que uma mulher de uma aldeia vizinha, sabendo que lá em Coni estava um homem que dizia existir um Deus vivo e verdadeiro, faz uma viagem de 3 dias a pé, com a criança enrolada em trapos, com a pele necrosada à beira da morte. Ela chega em Coni e pergunta para o Ronaldo assim: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo disse: sim, sou eu. Ela disse: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar, porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. Desembrulhou a criança, ferida da cabeça aos pés. Ronaldo pega aquela criança, faz uma breve oração, diz: meu Deus, esse povo não sabe que tu és o Deus vivo, esse povo não sabe que Jesus, o teu filho, venceu a morte, ressuscitou, tem todo o poder nos céus e na terra. Senhor, cura essa criança, para a glória do teu nome, para testemunho do Evangelho. Embrulhou a criança de volta, devolveu para sua mãe,
pegou o caminho de volta, 3 dias a pé para a sua aldeia. Quando ela chega na sua aldeia e desembrulha a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. E aquela mãe sai gritando a plenos pulmões pelas cabanas da sua aldeia ter encontrado o Deus vivo. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia, não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida. Depois de alguns anos que ele esteve ali, ele deixa para trás 14 igrejas com mais de 4.000 pessoas convertidas e batizadas. Hoje são dezenas e dezenas de igrejas. E quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Ansiamos por isso, precisamos disso. Mas em último lugar, irmãos, outro resultado do avivamento está no versículo 5. É o testemunho verbal dos crentes. O Instituto Moody fez uma pesquisa e descobriu que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Só 5%. Em tempos de avivamento, as crianças se levantam, os adolescentes se levantam, os jovens se levantam, os homens se levantam, as mulheres se levantam e começam a dizer: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. E essa mensagem sai na velocidade de um rastilho de pólvora e há um impacto na cidade, na nação, no mundo. Você já imaginaram se esse exército está aqui hoje, se levantar, cheio do Espírito Santo, para dizer no meio da sua família, da sua parentela, da sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, nas suas atividades: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Eu cheguei no seminário de Campinas em 1978. Talvez eu fosse o mais caipira de todos os seminaristas do seminário. Procedente da roça. Campinas é uma cidade bonita e grande. Pobre demais. Não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus para ir na cidade e a pé. Mas por bondade de Deus, uma missionária americana fez amizade comigo, me disse assim: eu vou apresentar para você a cidade de Campinas. E o primeiro lugar que ela me levou foi a escola de cadetes de Campinas. Um lugar bonito, pomposo. E eu não sei se vocês sabem, mas todo seminarista do primeiro ano, coração queimando e ardendo, ele prega até para poste no meio da rua. E eu cheguei, a primeira pessoa que eu vi foi um cadete, claro. E ele estava no seu posto naquele dia, uma farda engomada, bonita, com seu nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas, com o metralhador na mão. E eu fui logo chegando todo animado e fui perguntando: e aí, João Miguel, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? Ele faltou pouco me bater. Ele era ateu. Não me fale essa tolice, eu não acredito nessa bobagem. Por favor, não me dirija a palavra. E eu fiquei desconcertado. Perdi o rumo de casa. Por um momento, fiquei num silêncio gelado. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Mas de repente, Deus me deu um pouquinho de coragem. Eu disse: João Miguel, antes de ir embora, eu preciso falar 3 coisas para você. Primeiro, Deus existe. Acreditando você nele ou não, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. E ama tanto que ele mandou Jesus, o seu filho, seu único filho, para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. E terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo. E saiu mais rápido, o cara está com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia imaginar é que a mesma missionária voltasse ao seminário no dia seguinte, e ela voltou. E disse para mim: Hernandes, você precisa ir na minha casa agora. Eu falei: por quê? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Eu falei: meu Deus, eu acho que eu fui rude com ele, eu acho que eu fui indelicado com ele. Eu fui pensando 1000 coisas. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpus está sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, quase me tira do chão, me suspende e me balança e diz: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus.
E aquele cadete estava aos prantos, de joelhos, recebendo a Jesus como seu Salvador. Era próximo de julho, as férias. Quando eu retornei das férias, ele me ligou. Disse: já levei 3 colegas da escola de cadetes aqui a Jesus. Tornou-se um evangelista. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Pregando num congresso da CEPAL, lá em Águas de Lindóia, alguém chega para mim e pergunta assim: você tem notícias do João Miguel Corpas? Diz: rapaz, eu queria tanto ter notícias dele. Ele disse assim para mim: ele está concorrendo à posição de generalado. E tem mais: o João Miguel Corpas é pastor, é ministro do Evangelho, é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte, eu estava lá em Vila Mariana, pregando na igreja presbiteriana, e lá estava o João Miguel Corpas com a sua esposa para me dar um abraço. 3 meses depois, eu estava em Santos, jantando na casa dele, com a família dele, e ele me contando quantas coisas lindas Deus havia feito na sua vida. Naquela hora veio ao meu coração a seguinte palavra: abra sua boca e eu a encherei. Não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, não é o seu estilo de abordagem, é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você é revestido com o poder do Espírito Santo, você não pode reter essa palavra, você precisa proclamá-la. E ao proclamá-la, os frutos virão, porque esta palavra é viva, esta palavra é poderosa, e essa palavra traz os resultados que glorificam a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos traga um tempo de restauração, um tempo de refrigério, um derramamento do seu Espírito. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Queria que você fechasse por um momento seus olhos. Você crê que Deus ainda hoje possa trazer sobre nós um avivamento? Você crê nisso? Você deseja isso? Você quer isso? Você deseja orar por isso? Você deseja preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste? Senhor Deus, nós estamos aqui todos carentes, muito carentes da Tua graça. Temos plena consciência de que avivamento é obra exclusiva e soberana do Teu Espírito. Não podemos agendar nem promover o avivamento. Apenas podemos preparar o Teu caminho, ó Senhor, para que Tu te manifestes. Então, Deus, por amor do Teu nome, visita a Tua vinha nesta noite. Inclina o nosso coração para Ti, porque nem isso conseguimos fazer. Remova da nossa vida aquilo que está impedindo a chegada dessas chuvas. Quebra a dureza do nosso coração. Dá-nos plena consciência de que temos pecado contra Ti, entristecido o Espírito Santo. Mas dá-nos a certeza também que há uma fonte inesgotável de perdão, e há poder no sangue de Jesus para nos limpar. Que o caminho seja desobstruído, que as torrentes desçam, que a igreja seja restaurada, que tempos de refrigério venham da Tua parte, que haja um derramar tal do Espírito Santo sobre a Tua igreja, Senhor, que o mundo possa ficar
alarmado, boquiaberto, espantado, ao ver os teus grandes sinais. Não queremos coisas, queremos a Ti. Tu és melhor do que as Tuas bênçãos. A nossa alma anseia por Ti mais do que os guardas pelo romper da alva. Visita o nosso coração nesta noite. Não permita que voltemos do mesmo jeito que chegamos aqui. Não permitas, meu Deus, que este tema, este assunto tão grave, tão urgente, tão necessário, seja apenas mais um tema de seminário ou de palestras ou de conferências. Por amor do Teu nome, ó Deus, visita a nossa vida, restaura a nossa sorte, reaviva a Tua obra no decorrer dos anos. Não te afastes de nós, Senhor. Tu tens derramado do Teu Espírito em tantos lugares, em tantas épocas. Faz de novo, Senhor. Faz outra vez. Olha do céu e vê, e restaura a nossa vida, restaura a nossa sorte, e reaviva a Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.